Esse aqui é um dos meus cardápios, ó. Vocês podem montar o de vocês dessa forma ou de uma forma que fique mais fácil para vocês, fica de acordo. Por isso que é legal a gente mesmo montar, porque a gente vai adequar a nossa necessidade, a nossa prática diária. Você pode montar, eu montei aqui sendo pelos pratos, né? Salada, prato principal, acompanhamento, sobremesa e suco. Mas você pode montar ele por exemplo, saladas, carboidratos, já colocar os nomes, né, certo? Aí para você não se perder, como você tá jovem ainda no processo, neném, você pode montar ele seguindo a questão da alimentação mesmo. Salada, você pode colocar carboidrato, proteína, verdura, legumes e suco. Você pode fazer dessa forma. E ali a parte de cima, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo também, viu? Não tá aqui porque não coube aqui na tabelinha, mas tem sábado e domingo também. Geralmente no sábado e domingo eu pego alguma coisa da terça ou da quinta e misturo lá, tá? Mas o ideal é isso aqui, ó, você saber o que você está colocando no prato, o que você está ingerindo de calorias. E aí, sabendo quanto que vale cada caloria de cada alimento, você consegue montar dentro daquilo que você está acostumado a comer, daquilo que o seu paladar já está acostumado, uma alimentação que seja mais balanceada nas calorias, para você poder ter realmente aí o resultado do emagrecimento, tá? Essa que é a grande estratégia aí de você saber o que você está comendo é isso. Você fazer o levantamento das calorias dentro daquilo que você já come, você consegue montar pratos mais saudáveis, pratos mais equilibrados, para te entregar nutrientes, te entregar calorias na medida certa e você não engordar. Às vezes nem é tanto que você come, mas a distribuição que está errada. Então, agora monte o seu cardápio. O próximo passo é supermercado. Se você está achando o nosso conteúdo interessante, está achando bacana, está te ajudando, então passe adiante, compartilhe com mais amigos, chame mais pessoas para conhecer o nosso canal, conhecer as informações que a gente traz. Comenta aí o seu resultado, eu quero saber como que você está indo, se você está tendo alguma dificuldade, se está tendo dúvidas. De fato, aqui a gente quer fazer mesmo é uma parceria, eu quero ver o seu resultado. Você tem o costume de anotar as coisas que você come? Pois é, a gente está passando aí pelo processo aí dos 10 passos da RA, e aí vocês estão vendo aí os pilares, né? As divisões que a gente precisa fazer no planejamento para poder ter uma reeducação alimentar bacana, facilitar o nosso dia a dia. Eu vou contar para vocês, quando eu comecei o meu processo, eu não tinha conhecimento e eu não tinha quem me ajudava. E eu era muito desligada desse negócio de internet, não era minha praia. Até porque eu me ocupava tanto com meus cursos, com o meu trabalho, com outras coisas, que eu não me ligava nessa questão aí de fazer pesquisa na internet, de saber o que era, como era. Não usava a ferramenta. E aí, mas o que eu fazia? Eu aprendi por intuição. Eu sou muito intuitiva nas coisas que eu vou fazer. Eu sempre procuro fazer da forma que vai facilitar o máximo possível para mim. Eu sempre estou procurando me beneficiar no processo. O que eu fazia? Intuitivamente, eu anotava tudo que eu comia. Eu fiz o processo reverso. Aqui a gente, no passo a passo, nos 10 passos da RA, o que nós fizemos? Nós fizemos o levantamento de todos os alimentos que a gente come, e aí fizemos a pesquisa de quanto tem de calorias em cada um. Aí agora eu já passei aqui o segundo passo, que é onde a gente faz os cardápios, né? E aí vem o terceiro, e a gente monta os cardápios. Depois a gente vai para o supermercado para comprar todo o material daquela lista. A nossa compra vai ser baseada naquilo que a gente estabeleceu de cardápio. Já tô dando aqui o terceiro passo para vocês, que é a compra. Pois bem, no meu caso, eu fui muito intuitiva, mas eu não tinha o conhecimento, eu fiz o reverso. Em vez de eu fazer todo esse processo, não, eu anotava o que eu comia. Eu não sabia a questão da contagem das calorias, então eu anotava o que eu comia. Segunda-feira, café da manhã. Terça-feira, café da manhã. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, café da manhã. Almoço,
lanche. E aí eu ia anotando ali tudo que eu comia. E aí eu me pesava sempre na sexta-feira. Sexta-feira era o dia de eu me pesar e de eu medir. Eu tirava a medida de busto, de cintura e quadril. Eu não tirava coxa, não tirava panturrilha e nem tirava tornozelo. Mas eu tirava panturrilha, eu tirava quadril, peito, né, e cintura. Tá, e eu anotava. Então, de uma semana para outra, eu via o que eu tinha comido e os resultados que eu tinha tido naquela semana. Eu falei, nossa, essa semana passada eu emagreci mais. Essa semana aqui não foi tão bom. O que eu fiz na semana passada que eu não fiz essa semana? Aí eu ia olhar a lista de alimentos, eu ia olhar as atividades do meu dia, da minha agenda. E aí eu entendia o que tinha sido feito. E aí o que eu fazia? Aqueles alimentos que eu comi nessa semana e que não tinha na semana passada e que pode ter dado diferença, eu já não queria mais eles. Então eu ia eliminando e ia colocando outros, né, para fazer o meu teste. E aí eu tinha condições de comparar de uma semana para outra. Quando foi mais ou menos aí, eu estava com 60 dias de reeducação, eu já tinha assim um banco de dados de análise. Então, assim, foi muito interessante o meu processo, porque eu aprendi a fazer sozinha. E agora eu tô passando para vocês o processo já mais, assim, mais pilarizado, mais estruturado, para que vocês não passem as mesmas dificuldades que eu passei. E sem contar que hoje a gente tem muito mais facilidade com a internet, né? E tem muito mais coisas para a gente pesquisar, muito mais ferramentas para a gente agregar nesse processo. Então, o que eu falo para vocês? Busquem o que seja melhor para vocês e apliquem aquilo que melhor se encaixa no seu dia a dia. Cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo e a gente precisa se adaptar para cada um. A questão dos produtos, você toma produto para te auxiliar. Se vai te auxiliar, ótimo. Se não vai te auxiliar, beleza também. Eu precisei de auxílio, mas vocês ficam aí a critério. Se precisar, eu indico o Marita, porque foi ele que resolveu para mim. Mas se você tem conhecimento de outros produtos também, vai lá e teste. Mas o Marita eu garanto. Então, gente, independente de qualquer coisa, o que interessa pra gente, pessoalmente, é o processo. É a adaptação desse processo para que a gente consiga chegar no resultado. Só o resultado positivo nos interessa. Se eu não cheguei no meu resultado, eu não terminei o meu processo. Se eu não consegui ainda alinhar a minha vontade com a minha necessidade, eu ainda não cheguei no ponto crucial que eu preciso chegar. Então, foco e força, vamos embora!